E aí, galera, vamos iniciar o tópico 2, tá? Sem perda de tempo. Hoje eu fui até a escola, infelizmente não teve aula de novo, né? A gente tá com problema da água. Isso provavelmente vai acontecer o ano inteiro, né? Porque nós temos a classe dos políticos mais filha da puta que tem na face da terra, né? Nosso governador é um Zé dentro d'água, ou melhor, fora d'água, né? Porque o bicho não tem de água. Mas enfim, vamos lá. Calor e sua propagação é o nosso próximo tópico. Vamos relembrar a energia térmica, que foi discutida em aula, foi definida em aula, mas não custa lembrar, tá? A energia térmica de um corpo é o somatório das energias de agitação das suas partículas. Então, depende da temperatura do corpo, ou seja, do grau de agitação das partículas, bem como do número de partículas nelas existentes. Aí nós temos aí, ó, essa delícia, chocolate, meu Deus. Enfim, observe que a gente tem aqui uma barra maior com 4 pedaços e essa aqui com 2 pedaços. Esses pedaços de chocolate estão à mesma temperatura, porque estão aí no mesmo ambiente, né? Contudo, a energia térmica dessa barra maior é maior do que a energia térmica dessa barra menor, porque os dois têm a mesma temperatura, no entanto, esse aqui tem mais partículas. Calor, definição de calor, é a energia térmica em trânsito. Olha, essa palavra aqui é fundamental, hein? Em trânsito, tá? De um corpo para outro ou de parte para outra do mesmo corpo, desde que haja diferença de temperatura. Então, olha só, calor, energia térmica em trânsito, de um corpo para outro ou de parte do mesmo corpo para outras partes desse mesmo corpo, desde que haja uma diferença de temperatura, hein? Palavra que não deveria ser resumido, tá? Mas enfim. O calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até que atinjam o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Você deve lembrar que o equilíbrio térmico é quando os dois corpos estão à mesma temperatura, beleza? Observa aqui, ó, fundamental entendimento disso aqui, ó, energia térmica em trânsito, hein? No nosso cotidiano a gente costuma falar que tá com calor. Ai, tô morrendo de calor. Nossa, que calor. Galera, as palavras que as expressões que nós costumamos usar no cotidiano nem sempre estão de acordo com o conhecimento científico, tá? Esse é um dos casos. Um corpo não pode possuir calor. Um corpo não possui calor, tá? O que o calor é? Energia térmica em trânsito. Ele está transitando de um corpo para outro ou de partes do mesmo corpo para outras partes que têm uma temperatura menor. O que eu estou tentando dar ênfase aqui é que o calor não fica parado, tá? O corpo não pode ter calor, porque essa expressão de dizer o corpo tem calor dá a impressão de estática, de que o calor pertence àquele corpo. Isso não é verdade, tá? O calor é uma energia que está transitando entre dois corpos ou partículas. Então tá aí. E o calor sempre se propaga da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Sempre. A unidade de medida do calor no SI é o Joule, já que o calor é uma forma de energia. No entanto, há uma outra unidade mais usual, que é a calorimetria, representada aí pelo símbolo Cal, letra minúscula. Uma caloria é equivalente a 4,186 joules. Para efeitos de cálculo, para facilitar a nossa vida, nós vamos arredondar esse valor para 4,2 joules.
Caloria alimentar, aquela que você pega a embalagem, vira lá e vê quantas calorias tem aquele alimento, um determinado alimento, é 1000 vezes a caloria definida ali, tá? Observa que a caloria alimentar, o C maiúsculo, tá? E é 1000 vezes a caloria usual lá de medida de energia. Uma caloria com C maiúsculo é igual a 1000 calorias com C minúsculo, que é a mesma coisa de 1 quilocal. O K, galera, é o equivalente a 1000, tá? Processos de propagação de calor, finalmente. Existem 3 formas básicas de propagação de calor, tá? Vamos aqui iniciar com essa pergunta aí, olha só. Tá aí pela imagem, rapaz bonitão, da mão bonita, tá segurando aí uma faca totalmente de metal, enquanto a ponta dessa faca tá ali na chama, o rapaz da mão bonita tá aqui segurando o cabo. Se isso permanecer aí por algum tempo, logo essa parte da faca também vai esquentar de tal forma que vai queimar os pobres dedos finos e perfeitos dessas mãos, dessa bela mão. Isso que vai acontecer. Condução é o processo de propagação do calor na qual a energia térmica passa de partícula para partícula. Já tinha falado isso na sala, não custa lembrar. Então aí é o exemplo da faca, tá? Tá aqui a ponta do objeto sobre a chama, as partículas que estão mais próximas aqui começam a se agitar, cada vez com mais velocidade, e vai batendo na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. Essas que estão mais próximas aqui da chama sempre vão ter uma velocidade maior ou uma temperatura maior do que as daqui. Beleza? O fluxo de calor vem nessa direção, mas ele vem perdendo energia com o passar do tempo. Beleza? Aqui sempre vai estar com a temperatura maior do que a da ponta aqui. Bom, já viu-se uma geladeira com congelador na parte de baixo? Eu acho que não. Bem provável você ter visto isso. Apesar de eu não duvidar também. Mas é difícil. Se você tivesse que instalar um aquecedor de ar, instalaria em um local alto ou baixo? Bom, se você respondeu no local baixo, você acertou. Isso tem a ver com a nossa próxima tipo de propagação de calor, que é a convecção. Convecção, galera, é o processo de propagação de calor em que a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material. O movimento contínuo de troca de lugar dos materiais quente e frio criam as correntes de convecção. Entendi porra nenhuma, professor. Tá, vamos lá. Observa aqui a figura. Ó. Nós temos o congelador na parte de cima da geladeira pelo fato seguinte. Como que funciona lá? Mais para frente a gente vai estudar os gases e aí você vai entender por que fica a temperatura do congelador fica fria, né? Uma baixa temperatura, tá? Depois a gente vai explicar isso. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, essa parte aqui é mais fria, ou seja, está numa temperatura menor do que a parte de baixas da geladeira. Quando as moléculas do ar aqui dentro da geladeira estão na temperatura menor, elas tendem a ter um grau de agitação menor, então elas ficam mais próximas. Quanto mais próximas essas moléculas estão, maior é a densidade do ar que tem ali. Então esse ar fica denso, fica mais pesado, entre aspas, tá? E desce. Quando ele desce, você deve ter ouvido falar 1 bilhão de vezes na sua vida que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então o ar frio desce e toma lugar do ar quente, que sobe e vice-versa. Quando o ar frio desce aqui, ele está deixando espaço, está deixando, entre aspas, de novo, vácuo,
que é ocupado imediatamente pelo ar quente. E aí fica nesse processo. O ar quente sobe, esfria, desce, esquenta lá embaixo, sobe, esfria, desce e assim por diante. A mesma coisa acontece aqui com a panela de água. Ó. A gente coloca a panela com água sobre a chama vai aquecendo aqui a panela, tá? A panela recebe calor e transporta esse calor para a água por forma de condução, e aí a água passa a agir por convecção. Por último, nós temos a radiação, que é o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica, tá? Falei isso aí para vocês na sala. Então, tem um esqueminha. O nosso Sol bombardeia a Terra com energia, com ondas eletromagnéticas. Os corpos vão recebendo essas ondas e transformando em energia. Tá? As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo. Por isso dizemos que a radiação térmica é a única forma de propagação de calor possível no vácuo. Como assim, professor? Como assim que não tem troca de calor no vácuo por convecção ou condução, tá? A única forma de calor que se propaga no vácuo é por energia ou por radiação térmica. Ok? Finalizar. Apesar de todas as ondas portarem energia, apenas as correspondentes à faixa do infravermelho são chamadas de ondas de calor. E as ondas ultravioletas são responsáveis pelo bronzeamento. Tanto que se você comprar um bronzeador, você sempre vai ver lá fator UV, fator de proteção UV, de ultravioleta. Aí as três formas para você lembrar, tá? Convecção, e que está vendo aqui o ar que está acima da fogueira, do fogo, das chamas, sobe e aquece a mão da pessoa. O ferro aqui, ó, segurando, tá, vai esquentando a mão da pessoa. E radiação, mesmo que não tivesse ar aqui, a pessoa vai sentir a energia aumentar, sua temperatura aumentar por irradiação. Enfim, é isso. Próxima aula eu vou fazer os exercícios e valeu, galera.